Fala pessoal, Oi, gente. nosso vídeo de como planejamos e fizemos acontecer nossa viagem. Isso mesmo, esse vídeo então tem o intuito de ajudar quem estiver planejando viajar, também virar nômade digital, sair por aí, conhecer lugares e assim, tá meio perdido, perguntando, nossa, como é que eu faço isso? Tem tanta coisa pra eu ver. Nossa, no primeiro momento a gente falou, tá, vamos viajar. Tá, mas como é que eu faço isso, cara? Por onde você começa a planejar? O que eu vou precisar pra ter esse roteiro? Como que eu vou organizar minha vida pra sair do Brasil? Esse vídeo vai responder todos esses comos, toda a dificuldade que a gente teve e como que a gente hoje vê que poderia ter sido até mais fácil algumas coisas, então a gente reformulou tudo e esmiuçou para facilitar a tua vida. Então fica no vídeo, confere. Indo além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes, indo além dos sonhos, então nosso amor é o mapa dessa canção. Para começar, a gente quis fazer esse vídeo de uma forma que facilitasse o entendimento, então, e até para ser mais pesquisável e para você conseguir consultar as informações, a gente tá separando todo nos capítulos e tópicos certinho, para de repente você ver a primeira vez, você tá fazendo teu planejamento, não lembra de alguma parte, você pode revisitar ele, tá todo separadinho, faz um curso. Isso, olha lá, basta você clicar no tópico que você quer. Tá. E qual que é o primeiro tópico? Começamos com o trabalho, né? Assim, começou muito antes da viagem, mas de forma bem rápida, porque trabalho é um tópico muito grande. A gente tá fazendo o vídeo de trabalho para vocês saberem que a gente vai explorar tudo. Mas enfim, de forma simples, eu, de personal trainer, fui para consultoria online. Raquel já começou o trabalho dela depois de CLT direcionada a inglês online, já criou toda a carreira assim dela. Assim que eu me formei, já iniciei como professor online direto. E criou todo esse percurso por anos. Então, eu nesse meio de tempo tentei fazer day trade, não deu certo. A gente achou que antes da viagem, né, a gente viu muito sobre plataformas online. Tá, mas espera aí, a gente talvez vai precisar recorrer a isso durante a viagem, então vamos saber como é que funciona, né? Exatamente, porque a gente viu muitos vídeos falando sobre, né, você pode trabalhar online, então a gente pesquisou e começou a montar os nossos perfis para saber se era possível mesmo, se a nossa renda podia vir tudo desse tipo de trabalho. Se em algum momento nada der certo, como é que a gente faria, né? E sentimos, molhamos o pé na água, vimos como é que era, fizemos algum dinheirinho por isso, mas não foi nossa forma de atuação profissional, mas sabemos que isso dá certo e vamos explicar tudo isso esmiuçado no vídeo de trabalho. No vídeo de trabalho. Então, beleza, passagenzinha rápida, fechou isso. Segundo tópico, entramos em parte financeira. Tá. Então você precisa, antes de tudo, saber um pouco como organizar a sua vida, ter um orçamento, como que funciona aí hoje. Você provavelmente sabe quanto você gasta em aluguel, essas coisas, né? Separadinho, essenciais, não essenciais. Mesma coisa na viagem, porque vai ser ainda mais complicado, né? Então, para isso, assim, se você não é uma pessoa que tem costume de ter uma organização financeira, se gasta todo o teu dinheiro durante o mês e não tá totalmente perdido nisso, diria, vá lá, estude um pouquinho de pessoal que ajuda a fazer organização financeira. Tem muita gente incrível aí. A gente sempre gostou muito da Nath, né? Da Natália Arcuri, do Me Poupe e do Nigro. Assim, foram duas influências incríveis pra gente. A gente lê os livros, via muitos vídeos e isso ajudou a gente a reorganizar a nossa vida. E aí passou a sobrar dinheiro, porque na verdade não sobrava nada e de repente a gente com o mesmo dinheiro fez sobrar e mudou isso e foi como a gente conseguiu guardar o dinheiro e replanejar nossa vida para dizer vai acontecer a viagem. E até porque de agora é muito mais complexo trabalhando em moedas diferentes. Tá. Você vai precisar então, depois que você replanejou sua vida e você começou a guardar dinheiro, você precisa de uma reserva de emergência. Essa reserva vai ser como você vai iniciar a tua viagem e vai ser aquele caixa para imprevistos. Poxa, você levou uma multa, você teve que sair de um hotel, teve que comprar uma passagem que não esperava. Passou mal, teve que ir pro hospital, mesmo com o seguro você vai ter que dar a entrada, porque depois que eles dão o reembolso, então você precisa ter um dinheiro emergencial rápido para você. E isso tá muito fácil. E aí, o que é o ideal, né? Que isso é ensinado tanto para planejamento de vida, é você ter 6 meses do seu custo. Hoje a gente tem ali mais ou menos, a gente gira um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mês a mês de 5 mil reais. Olha só, a gente viaja, a gente tá viajando o mundo com 5 mil reais por mês. Exatamente. Tá, isso não sei se isso eu acho isso incrível, porque eu nunca achei que isso era possível, mas a gente tá fazendo acontecer dessa forma, tendo a reserva. Isso mesmo. E aí, a gente fez esses 6 meses, daria 30 mil.
Beleza, só que a gente preferiu separar em 2 partes. A gente saiu viajar só com 15 quando a gente saiu, porque 15 a gente aplicou em reservas, em passagens pré-compradas, a gente organizou nosso roteiro e deixou tudo certinho. Primeiros 8 meses de viagem já estavam certinhos, Cara. as acomodações e as passagens para onde a gente ia. Então isso relaxou, né, a gente. Nossa, muito. sim. Porque o planejamento de viagem não é simples também quando você vai fazer o teu roteiro, quando você vai ver a cidade. Se a gente pensa assim, pô, a gente vai estar fora do país, com a cabeça muito mais cheia. Eu prefiro pisar fora do país, sabendo que por 8 meses eu tenho tempo para me acostumar com essa nova vida, sem me preocupar. Então, alguns lugares a gente estava alugado por 2 meses. Quando a gente chegava, o primeiro mês estava pago, a gente só tinha que pagar o segundo. Ou tinha que pagar 15 dias. Então, tinha um gastinho irrisório. E, na verdade, dos 8 meses, acho que 6 estavam pagos. Pagos, assim, aluguel, passagem para trocar de país. Cara, isso deu uma paz mental pra gente durante Muito grande. meses. Não sei se é isso que você vai fazer, não é o caso, a gente só está compartilhando a nossa experiência pessoal, mas tenha a sua reserva, que é os 6 meses de trabalho, caso você, sei Tem lá, imprevistos, teu todos- trabalho suma. Exatamente. Você precisa voltar correndo pro Brasil. Você Enfim. precisa ter uma reserva de emergência. Outra coisa que vai te auxiliar muito a guardar teu dinheiro de emergência são vendas. A gente tinha uma casa e a gente vendeu tudo. Não era nossa, tudo. tá? Era alugada. É. Mas a gente tinha montado ela, né? Tipo assim... dentro- Móveis, Exatamente. eletrônicos. Várias coisas. Era muito legal a nossa Era casa. muito legal a nossa casa. A gente vai compartilhar durante o vídeo algumas fotinhas, algumas coisas quando a gente for falar mais disso. Mas durante o processo a gente foi vendo e vendeu muito, isso ajudou muito o nosso caixa. Poxa, vendemos moto, a moto virou as passagens. Então você tem esse caixa extra que você pode fazer com vendas. E daí, hoje, para organizar, além das planilhas que a gente passou a fazer, que a gente aprendeu com os educadores financeiros, né? Isso. Então, a gente usava muita planilha no Brasil. Quando a gente veio para cá, essa planilha, ela estava toda em real. E eu não consegui reorganizá-la de forma que eu pudesse usar só ela, porque as moedas vão mudando aqui e virou uma zona. E aí eu passei a usar essa planilha para o Brasil, para os nossos cartões de crédito, para a nossa entrada de dinheiro do mês. Mas aí eu passei a usar um aplicativo para o dinheiro que eu passo para cá, através de um aplicativo que eu vou deixar o link, que é o Travel Explain. Aí eu organizo aqui e vou vendo o nosso dinheiro do mês aqui. E as coisas do Brasil, isso facilitou muito Isso nossa mesmo. vida E financeira. a planilha é bom continuar existindo porque ela tá ali tudo que você vai precisar gastar e às vezes precisar porque você tem assinaturas ou algum tipo de plano que você mantém do Brasil. No meu caso eu tenho que pagar o MEI, por exemplo, então é necessário você relembrar disso. Poxa, não, olha, preciso pagar isso, preciso pagar aquilo, tal coisa. Sim, tudo que entra de pouquinho no cartão de crédito, qual que é a data dele, então pra gente não se perder, Não se existe perder. aquilo lá, é um norte pra gente. Beleza, vamos entrar no grosso agora, né? Vamos, tá preparado? Agora a gente vai ensinar você a planejar a tua viagem, tudo que a gente se bateu, cada tópico que, sim, a gente dividiu da melhor forma possível, pensando as burocracias, a saúde, o planejamento, os familiares, como é que você vai dividir e fazer teu mapa de viagem. Então agora é a hora de você ir lá, pegar teu caderninho, a gente aqui, ó, a gente fez nossa Uma folhinha folhinha. com tudo que tinha, então pega o seu, pra você começar a escrever e fazer o mapa mental. Que foi justamente, né, quando chegou o momento, a gente olhou e falou assim, tá, e agora? A gente tá reservando dinheiro, a gente planejou o trabalho, como é que faz acontecer uma viagem? Só pra você saber, pra você se situar, essa parte do financeiro e a parte do trabalho a gente fez, tipo assim, muitos anos antes. Tanto que eu falei que eu me formei e já entrei no online, né? Então, foi muito tempo antes. Mas a parte de cronograma, mapa mental que a gente vai passar agora pra vocês, a gente começou a fazer com 6 meses de antecedência. Só pra você saber também. Exatamente, foi quando a gente falou assim, vamos colocar pra acontecer, tem que ter um plano. E aí foi a montagem do plano. Então, começamos. Primeira coisa que você vai ter que pensar são as burocracias que você tem para resolver. Isso é documentos, contas bancárias e encerramentos de contratos do que você tem hoje no Brasil. Documentos. Você tem passaporte? A gente não tinha. Acho que a primeira coisa que você tem que pensar é, vou fazer meu passaporte. Você precisa de uma série de documentinhos, coisinhas que você precisa fazer, agendar na Polícia Federal. Ir lá pra entrevista e tudo mais. E assim, eu sei que é uma coisa que se você pesquisar, você vai ver que demora 1 mês pra fazer, pra ficar pronto, enfim, às vezes é mais rápido ainda. Mas o Brasil é o Brasil, então às vezes tá em fila de espera, tem coisa que tá atrasado, tá... Na época que a gente estava fazendo,
pouquinho tempo antes, as pessoas estavam falando que estava demorando acho que 2 ou 3 meses para marcar o horário. Então foi uma coisa que assustou a gente. Então tem momentos do ano ou momentos que Muita ocorrem gente vai, sei bagunça lá. e você se perde. Então comece, isso é a principal coisa que você precisa ter o passaporte. Então comece muito antes, primeiro pense nele. Por isso foi a primeira coisa que a gente falou. Isso mesmo. Depois de documentos, é muito importante você ter a tua habilitação para dirigir, né? A tua carteira internacional de habilitação. Se você pensa em dirigir fora. Exatamente. E em alguns estados é mais caro, em alguns estados é mais barato, demoram mais, demoram menos. A minha foi bem rápida para tirar no Paraná e foi R$100 e poucos, mas eu sei que em São Paulo é bem mais caro. Então se planeja, até porque tem que pagar. Então às vezes tem coisas dessas de planejamento que você tem que ir dividindo porque você vai pagando. Então é bom que esteja planejado, porque daí você não vai estar gastando um monte do seu orçamento nisso. Quanto é que você está separando por mês para poder gastar nessas coisinhas da viagem? Então, esse mês eu faço passaporte porque eu tenho que pagar tanto. Esse mês eu faço a CNH porque tem que pagar tanto. Então é uma forma de você começar antes, vai te facilitar nos gastos pré-viagem. Exatamente, para não ficar muito puxado. Bom, e daí a gente entra em contas bancárias. O que você vai ter que abrir, o que você vai ter que fechar? Que assim, às vezes você tá com vários cartões de crédito. Imagina você fora do país, vindo faturas, vindo taxa extra. Então, se organizar, acabar com parcela que você tem de alguns cartões para poder fechar essas contas. E fechar mesmo, sabe? Não fique deixando conta aberta à toa, porque tem risco de gente invadir e fazer coisa no teu nome, tem golpe. Então, a gente mesmo tinha umas contas que a gente falou assim, gente, pra que deixar essas contas abertas? Vamos pelo menos bloquear essas contas até a gente voltar, porque bloquear é simples, depois você pode voltar no banco, desbloquear. Nossa, eu tinha um monte de banco digital, de PicPay, nem lembro de tanto nome de conta que eu tinha que assim, a gente fechou, bloqueou. Hoje a gente trabalha com o Nubank, ele tá parado como um cartão reserva, mas tá até bloqueado. Se uma hora precisar, tá lá o Nubank, mas a gente não usa. A gente tem uma conta na XP, e aí é um segredo, já volto nisso. A gente tem as contas internacionais, que já vamos falar disso, e a gente tem a conta do Inter, que é por onde é o trabalho da Raquel. Então assim, a gente fechou tipo assim, uma conta que a Raquel usa, uma conta principal que eu tenho da XP, uma conta reserva e as contas internacionais. Acabou. E ainda assim é um monte de conta, né? Ainda é muita conta pra ficar controlando. Bom, mas é XP você tem que falar. Cara, XP assim, quando você for fazer a tua reserva de emergência, a XP eu achei o melhor, eu pesquisei bastante, foi a conclusão que eu cheguei. Você pode querer pesquisar por conta própria, mas tô te dando o melhor que eu achei. A XP você consegue um cartão Black da Visa. O cartão Black da Visa, ele te dá sala VIP. Ele te dá seguro viagem. Então, se você tiver atraso de viagem, quando você compra a tua passagem por ele já emite um seguro automático. Se você for alugar um carro, ele emite seguro automático. Então, é um cartão Black cheio de benefício. Tem acesso à sala VIP. Cara, acesso à sala VIP são $30 por pessoa e a gente ganha esse acesso. Então, toda vez que você vê a gente comendo um monte, bem feliz na sala VIP, é porque a gente está usando esse cartão. Exatamente. E na verdade é funciona? assim, eu tenho uma conta, ela tem uma conta e a gente tem cartões adicionais invertidos, porque daí cada cartão ele vai gerando 2 acessos anuais. Então foi a forma que a gente tem 8 acessos anuais à sala VIP, a gente pode ir 4 vezes, nós dois. Esse cartão não tem anuidade nenhuma, ele não tem taxa nenhuma. O que eles exigem? Que você tenha investimento na XP e que você faça uma compra no cartão de crédito por ano. Investimento é a reserva de emergência. Compra é um Airbnb, é uma passagem, é fácil de manter. Você vai ter que fazer mesmo, então é muito simples de manter e ter esses acessos. 8 acessos a gente conseguiu, gente. É ou não? Incrível. Cara, é uma barganha. Não sei quantos reais dá isso no ano, mas dá uma boa isso. Então, cara, essa dica valeu teu like, valeu tua inscrição, valeu um comentário aí de dizer assim, cara, me ajudou muito. Ou fala aí o que mais te ajudou, o que é mais difícil pra você, o que é mais fácil, o que é ridículo. Isso, e por favor, deixa esse comentário, porque eu não sei se você sabe, mas toda vez que deixa um comentário ajuda muito o engajamento do vídeo, o YouTube saber que tá bom, assim como a curtida também. E, assim, é legal a gente saber que você gostou, que tá te ajudando, porque esses vídeos a gente faz com esse intuito, ajudar as pessoas. Exatamente. Porque a gente teve dificuldade, pode ser mais simples pra você. Tá, beleza, contas nacionais, você sabe que você tem que fechar, que você tem que fazer a XP. Conta internacional, a gente gosta da Wise, tem a Nomad também. Sinceramente, nunca usamos a Nomad. Ainda não usamos. Ainda não usamos. Se ela patrocinar, a gente até pode começar a usar. É o que a gente nota dos canais. A galera usa a Nomad porque a Nomad patrocina.
E a Wise é mais barata no fim, você faz as conversões entre moedas e no fim a Wise é um pouquinho mais barata, não dá muita diferença, mas a Wise é excelente. É muito bom. Bom, conta internacional é isso que você precisa ter. E é isso, basicamente, de conta bancária. E aí a gente vem para encerramento de contratos. Cara. Você vai ter provavelmente telefone com internet na sua casa, você vai ter talvez plano de saúde, você vai ter aluguel, um monte de coisa que você coisa vai ter. de academia que a gente tinha. Nossa. E aí sobre isso, o que você vai ter que fazer? Assinaturas, né? A gente tinha muito streaming. E daí a gente encerrou tudo e hoje a gente não paga streaming, porque a minha irmã deixou a gente acessar a conta dela. Hoje a gente tem o Google, né? O armazenamento do Google One lá, que isso ajuda bastante a gente. E Spotify, que a gente usa, que a gente gosta de treinar ouvindo música, e Spotify é uma coisa muito boa na nossa vida, é o que a gente mantém. Mas aí a gente teve que ver datas de encerramentos de contratos que tinham fidelidade, o que ia ter multa para pagar, quanto seria a multa. Então eu tive que ir ligando, processo de ligar lá para os telemarketing, ficar 40 minutos descobrindo esses prazos. Então isso é uma coisa que vai ter que estar no teu cronograma, saber todas as datas das tuas coisas. Às vezes você tem aluguel, quando for encerrar o contrato, mais ou menos talvez é quando você vai ter que sair da casa, ou você vai ter que mudar para casa dos teus pais, ou vai ter que ficar numa coisa sem contrato. Você tem muita coisa para resolver nesse sentido, então alinha lá tudo que você tem de contratos pendentes para você descobrir as datas de finalização. Telefonia geralmente tem fidelidade, academia tem fidelidade, muita coisa tem fidelidade, então você precisa descobrir o que você vai gastar, quando é que vai ter que ser os prazos. Às vezes você vai ter que encerrar um mês antes, 2 meses antes, você vai ter que deixar de ter algum serviço. Então se planeje quanto a isso também, e eu acho que aí a gente finaliza burocracias. Isso mesmo. Abrimos o terceiro tópico, que é saúde. Isso aí, saúde também precisa estar no seu planejamento com antecedência, pensando que se você tiver plano de saúde, você vai ter que fazer tudo que você puder, aproveita muito seu plano de saúde, que você vai encerrar ele também. E se você tiver pelo SUS, você precisa ter mais tempo de antecedência, mais do que 6 meses, porque às vezes você vai entrar em fila de espera, então você vai ter que pensar. Por que com essa antecedência? Porque você vai ter que pensar em vacinas que você vai tomar, check-up total, e dentista também, porque afinal você vai estar fora do país por um bom tempo. Eu espero que sua viagem seja longa que nem a nossa. Sim. Talvez E assim, você não vai querer ficar usando esses médicos fora do país, porque a gente tende a não saber se eles vão conseguir entender a gente tão bem, já que é em outras línguas, né? Cara, dá um desespero, sabia? Quando você tá fora do país e você começa a ter alguma dor. Você fica tipo, meu Deus. E agora? E agora? Mas assim, a gente sabe, antes a gente pegou e viu que tava tudo muito bem, então a preocupação é menor. Mas e se a gente nem soubesse disso e simplesmente tivesse ido e começa a te dar uns piripaque? Não, né? Então, Mas enfim, então assim, check-ups, né? Bom, exame de sangue, dermatologista, coração. Dentista, é bom ir fazer aquela checagem, fazer limpeza. Limpeza, tenta fazer mais perto possível da viagem para você poder aproveitar aquele tempo. Você não vai fazer limpeza por um bom tempo. você vai esperar voltar no Brasil para fazer de novo, que é o que todo canal faz. Ele fala assim, Sim. estou voltando no Brasil, o que está acontecendo? Você vai no dentista. Você tá adiando de tirar aquele siso? Tira o seu siso, Tira o siso não com vai muita pra antecedência viagem. que pode dar problema. Porque você pode ter, justamente durante a viagem, uma dor horrível que você vai ter que tirar. Vai tirar um siso aonde? E o que se sabe, não sabemos a que ponto é verdade, mas um conhecimento que existe é que no Brasil é muito melhor a questão de dentista, porque fora é meio que arranca e bota prótese. Então você não quer que saiam arrancando teu dente à toa, e no Brasil a tendência é consertar o problema. Isso mesmo, nossa medicina é muito boa, então aproveita isso bem. E as Você vai ter que vacinas? começar, mas só fechando dentista, comece antes, porque às vezes alguns processos você tem que ir 30 dias depois, e 30 dias depois tem acompanhamento, então começa bastante. Tudo isso de saúde, você tem que pegar e dizer assim, cara, vou começar lá 6 meses, se possível 1 ano antes, comece esses processozinhos. Exame ginecológico, vai fazer de mama, vai fazer de tudo que você normalmente faria anual, às vezes você tá deixando, mas tem que fazer, faça, porque depois vai ficar um tempo sem. Mas uma coisa que eu diria principal ainda, antes de tudo isso, e essa é imprescindível, é vacina, gente. Começa a ver lá no postinho, vai já no postinho e vê lá como é que tá teu calendário de vacinas, porque às vezes assim, você tomou quando era criança, eu tomei tudo certinho, só que daí eu fui ver, eu não tinha tétano e teve que tomar acho que 2 doses, teve que tomar hepatite, eu tomei sei lá quantas vacinas. E assim, se toma uma nesse mês, às vezes tem que tomar uma segunda dose 60 dias, 90 dias depois, então precisa de tempo.
Febre amarela é a única que você realmente precisa, Exatamente. mas as outras são prevenção. Você não quer pegar uma doença estranha em outro país. Tome uma vacina de raiva, por exemplo, dessa de tétano, porque assim, tem antirrábica tem. Ah, a gente tomou, né? E é importante porque, poxa, você tá lá super feliz na Tailândia, um macaco te mordeu. Daí, você vai ter que sabe? tomar uma segunda dose, mas assim, teu sangue já vai estar... ou então, prévia. sei lá, se machucou num parque, num negócio com tétano, sabe? Esteja planejando isso e sempre com antecedência, porque elas têm essas coisas de não poder tomar na época que você tomou a outra, enfim. É cheia importante. de coisinhas, vacinas. A que você precisa mesmo, só repetindo, é febre amarela. No nosso caso, ainda precisava de Covid, né? Ainda era exigido, agora não é mais, a maioria dos lugares não tem. Mas é bom você ter, de repente, uma de Covid. Vai que você chega em um lugar que vai pedir de novo, não sei. Eu teria o certificado de Covid ainda. É bom, pra garantir. Tópico interessante que eu adoro, vendas. Se desfazer, fazer caixa, né, para você comprar passagem, para você fazer hospedagem. Então era muito bom você fazer caixa vendendo coisas. Primeira coisa, como que a gente vai triar, vender coisas? Você vai pensar primeiro vender todos aqueles teus itens que estão jogados dentro de gaveta que você não usa, celular velho que você jogou dentro da gaveta, coisas que você gadgets, tem, mas estão lá e você nem sabe que tem mais. Exatamente. Você precisa se organizar para vender isso por primeiro, porque afinal você não usa. Então e vende. começa lá 1 ano, 6 meses antes pra você fazer caixa. Então você pode começar fazendo nisso e pare de comprar coisas supérfluas também. É o por momento favor, de né? pare de comprar mais coisas desnecessárias na sua vida. Você vai viajar e vai deixar tudo isso rapidinho, então... E aí, vamos começar vendendo essas coisas desnecessárias. Quando chega uns 3 meses antes da viagem, ali é o momento de você começar a vender... O que mesmo? Começar a vender coisas que demoram para ser vendidas. Chegou o momento que a gente triou isso. Então assim, a gente teve nosso planinho de vendas, né, lá na parede. E aí a gente colocou todos os itens. E aí assim, coisas que, nossa, mas se eu anunciar isso é uma coisa que quase ninguém precisa comprar disso. 3 meses antes, então é hora de você colocar aquilo para anunciar que talvez ela seja vendida 2 semanas antes. A hora que aparecer um interessado. As coisas essenciais, as coisas que você usa muito, essas você mas precisa... que fazem e que você pode até viver sem, são 2 meses antes. Sim, coisas que são essenciais, mas você pode viver sem. Então 2 meses antes. E as coisas essenciais mesmo, coisa que vai dificultar muito a tua vida, 1 mês antes tá na hora, assim, você tá sentindo que você tá indo. Então, no nosso caso, a gente ia deixar a nossa casa com 1 mês e ia ficar 2 semanas na casa dos nossos pais. Então, 1 mês e meio antes da viagem, mais 1 mês antes de deixar a casa, chegou a hora de colocar para anunciar geladeira, fogão, computador, tudo aquilo que a gente usava muito. Chegou a hora de se desfazer. Porque assim, 1 mês, esses 2 meses, 3 meses, tudo que a gente tá falando é o anúncio, tá? Pode ser que demore pra vender, não quer dizer que você tá vendendo com 3 meses de antecedência. Então esse 1 mês das coisas que você anunciou, quer dizer que vai sair no mesmo dia? Não quer dizer, entende? Então pode demorar. E esse 1 mês é uma garantia, né? De que vai ser vendido e que você vai ter esse caixa. Poxa, imagina se anuncia a tua geladeira, que é uma coisa que custa bastante, você tá contando com esse dinheiro e não é vendido. Então tenha um prazo para você vender isso. Claro, você fala assim, poxa, mas eu vou anunciar minha geladeira com 1 mês de antecedência? Vai, mas aí entra a parte da negociação. Às vezes a pessoa vai querer comprar e você pode dizer para ela, falar assim, olha, tem como pegar daqui 2 semanas? Tem como pegar daqui 1 semana? Não tem. Tá, então aí é uma escolha tua, vou vender, não vou vender já. A gente teve a sorte, Deus abençoou isso, que foi nossa geladeira, nosso fogão, máquina de lavar, a gente vendeu 1 mês antes. E a pessoa só levou 2 dias antes da gente se mudar. E a pessoa que pediu ainda. Foi muito, muito incrível, milagre divino. Mas... Olha, eu quero comprar, mas eu só posso buscar daqui 3 semanas e meia. E a gente, é sério isso? É sério isso. E ainda deixou pago, acho que deu um sinal de R$1.000, assim, tipo, é meu, não se preocupe. E foi lá buscar antes da gente se mudar. Então foi incrível isso. Esperamos que aconteça o mesmo com você, que seja fácil, tende as coisas a se organizarem. E como é que você vai vender isso? A gente usou o Facebook, OLX e vários grupos de venda, pedimos ajuda a amigos para compartilhar nos grupos de vendas, condomínios, enfim.
e a gente conseguiu fazer as nossas vendas. Foi muito, O principal, muito legal. assim, anúncio que compete a você, o principal é o OLX. O OLX vale muito, tem muita gente que compra lá dentro, é muito bom o OLX. O Facebook ajuda também, mas a gente não conseguiu vender tanto, mas o Facebook roda bastante. Vendemos o computador, vendemos roupas, vendemos várias coisas pelo Facebook. Pelo Facebook, então... Também separamos coisas para doação. A gente também teve coisas que a gente doou. Muita coisa que, assim, você olha assim, um utensíliozinho, coisa, deixa pros pais, deixa pro irmão, deixa pra quem precisa. É hora de você também ver isso também, mas isso você vai ver mais ou menos num mês ali faltando um mês, começa a ver. E tentar guardar o menor número de coisas possíveis. Os grupos de WhatsApp, assim, familiares, amigos, vai perguntando quem é que participa de grupo, comunidade no Facebook. Grupo no Facebook tem grupo de vendas também. Então, aí são as plataformas para você sair anunciando tudo isso. E dá muito certo. Bom, uma coisa mais rápida, mas que a gente não pode deixar de falar, é sobre o seu planejamento em questão de ver amigos e família. Que afinal você vai ficar um tempo longe deles, e se você tem uma família que você é super próximo, amigos que você ama, aproveita para organizar no teu horário. Teus finais de semana, porque como você vai ver todo mundo. Porque até assim, você vai estar planejando uma viagem, você vai estar gastando muito tempo com coisas que você precisa resolver no teu país, e às vezes isso fica meio confuso, como é que você vai separar tempo para as pessoas que você gosta e que você vai sentir falta. Muita falta. E você tem que dar valor enquanto você tem por perto, e até porque assim, vai chegar naquele último momento, às vezes você vai olhar e falar assim, nossa, mas eu queria ter passado mais tempo perto agora, e você vai estar sofrendo com isso. Então, uma prévia é separe esse tempo, organize lá na tua agenda, no teu cronograma, a gente já vai chegar no cronograma, mas separe tempo para isso, é necessário. E agora talvez é o momento que você está esperando o vídeo, que você já clicou na linha do tempo e veio direto para isso, que daí chegou assim a parte do planejamento, a hora que você sair do país, o que você quer fazer, para onde você está indo, teu roteiro, como é que você escolhe para onde você quer ir, né? Então chegou assim o planejamento da viagem. E o primeiro passo é você começar a pesquisar e estudar vídeos de viagem, pessoas que já fizeram, onde que elas foram, como elas fizeram, quanto que custa, essas coisas. Que mais ou menos é o que você já está fazendo, você já está olhando esse vídeo aqui. Então, isso é o grande passo que você tem que começar também lá do início do planejamento, é o que você começa a fazer, é consumir conteúdo de viagem. Dentro disso, países, né? Então, estudar países. Diria, o que você vai ter que ver dentro disso? O visto desse país. Precisa? O que precisa, não precisa, é burocrático, não é, demora, tem que fazer no Brasil, não tem que... Enfim, cada lugar é diferente. Aqui na Ásia é muito mais simples isso. Em geral, se você está indo para a Europa, talvez você não está vendo nosso vídeo se você vai para a Europa, porque acho que o YouTube já distribui né, os interesses para quem gosta de Ásia. Mas aí, clima desse país, e isso é uma coisa que a gente tem para te ajudar. A gente tem uma planilha, a gente vai deixar disponível aqui, que vamos dar os créditos. A gente viu primeira vez essa planilha num vídeo do Vamos Fugir, e a gente tirou um print dela e depois recriou ela, e a gente começou a nossa viagem assim. E aí cada vez a gente tem interesse em ir para um novo país, a gente está colocando e adicionando nela, seguindo lá qual que é o clima cada mês do ano nos países. Então dá uma olhada nela, que isso ajuda muito. Isso mesmo. É claro que se você quiser ter acompanhamento dessa planilha de coisas que a gente ainda vai colocar, não vai estar disponível para todo mundo, é só para os nossos membros que a gente fornece essa planilha. Mas já dá para você ter uma boa ideia com essa planilha ali. Por sinal, já que você abriu isso, a gente tem lá, no seu olhou nossos membros, a gente fez lá um voo além, que é onde a gente vai disponibilizar a planilha de viagem, a nossa planilha financeira mesmo, né? Não com os nossos dados, mas uma planilha para poder fazer orçamento e várias coisinhas de viagem para quem quer viajar. Então, isso não é um curso, nada, mas aqui também a gente não vai colocar tudo aqui de graça, porque dá bastante trabalho fazer isso, gente. Então, assim, por uma questão de trabalho para fazer e por constante atualização, isso vai estar dentro de um meio fechado, até para gerar uma rendinha pra gente. Nos ajuda bastante. Então, beleza, tá. Continuando. Custo de cada país, tem país que é mais barato, tem país que é mais caro, então você tem que ter noção de quanto que é o custo de cada país. Isso tem no nosso canal, sempre tem. Cidades principais, o que você quer ver nesses países, o que te interessa, o que você está indo fazer lá, quais são as atrações. Então você tem que ter uma noção, quer ir para tal lugar, o que tem para fazer lá? Quer realmente ir para lá? Exatamente, isso é uma coisa que às vezes a gente, já aconteceu com a gente agora na Indonésia.
A gente queria muito conhecer Bali e tal, mas a gente não sabia realmente o que tinha pra fazer em Bali. E a gente descobriu que todas as coisas que a gente mais gostaria de fazer em Bali, a gente não tinha nem como pagar por elas. Não tinha como pagar porque era muito caro. Então, foi um pouco decepcionante. É importante saber isso. Planejamento de viagem é essencial. Aprenda com o nosso erro. A gente se planejou tão bem para as outras, né? E dessa vez a gente realmente A gente falhou. errou, a gente pegou, estava perdendo a viagem e não planejou direito. Foi um momento que a gente se perdeu e daí a gente se ferrou. Como é que você se desloca dentro desse país? É de van, é de trem, é barato, é caro? Então você precisa saber isso, a gente Tem também se ferrou. aplicativos que você pode usar, que vai ajudar? Sim, já chegaremos neles. Cultura desse país, vou ter que usar roupa muito fechada, apesar de ser calor, não vou. Então, tudo isso é para você se planejar que tipo de roupa você vai levar para viagem. Então, você precisa saber os dados de para onde você está indo. Para você construir teu roteiro também, né? Fazer um direcionamento e... Isso mesmo. E outra coisa importante que você precisa se planejar é sobre a língua. Eu sei que muita gente pensa que para sair viajar precisa ter que ser fluente em inglês. Isso não é verdade. É bom que você seja fluente, é claro, vai te ajudar e vai facilitar muito você viver uma viagem ainda muito mais intensa, tendo mais contato com as pessoas, conhecendo pessoas, enfim. Mas se você com inglês básico consegue se virar bem. Então, se você não tem nem esse básico, corre atrás, faz um cursinho. Mesmo que não seja pago, você pode conseguir um aplicativo onde você vai aprendendo... Duolingo, excelente. Isso, aprendendo a se comunicar, coisas básicas. Oi, tudo bem? Como que eu faço para chegar em tal lugar? Quanto custa isso, aquilo? Porque essa fala básica você vai precisar. Você pode estar num local, acabou sua bateria do celular, você precisa se comunicar para poder voltar pro hotel, ou qualquer coisa nesse sentido, então vai te ajudar. E dentro de língua, aprender lá, talvez não em todo o país e também não é com tanta antecedência, mas às vezes você tá no meio da viagem, já tá indo, abre lá como é que fala oi, como é que fala obrigado. Não precisa de um vocabulário extenso, não precisa saber um monte de coisa, mas oi e obrigado vão te... abrir muitas portas. Vai abrir sorrisos, vai abrir gente te tratar melhor, porque como você trata é como você é tratado. Então, você pegar e dar isso sempre repercute bem você saber falar oi e obrigado. Tá, e daí o roteiro é essencial você saber disso? No nosso caso foi essencial porque foi quando a gente foi fazendo as reservas. Então, pra gente poder comprar as passagens antes, fazer as reservas de Airbnb antes, a gente tinha que saber pra onde a gente queria ir. Então, a gente fez toda essa pesquisa ao longo de meses, claro, né? Então, de repente, assim, descobrimos qual país que a gente quer chegar. É esse. Tá, então, as cidades desse país, onde é que a gente quer ir? A gente quer ir nessa. Próximo país, pesquisa. Tal país é o próximo. Então, compra a passagem, faz a outra reserva. Ao longo de meses, porque também você não tem o dinheiro pra fazer todas as reservas numa pegada só. Então... isso você começa a pesquisar muito antes sobre os países para que você possa ir tendo tempo de fazer essas coisas. E também chegou nas compras. Parte muito gostosa, cara. É bem legal você saber. Poxa, porque você vai viajar, então você vai ter alguns itens que você vai precisar comprar. A gente não vai abordar todos eles aqui, porque afinal não é um vídeo sobre isso. Se você quiser saber mais, você pode acessar algum card que vai aparecer por aqui, que é o que você precisa levar na mochila. Mas vai precisar de uma mochila, vai precisar de um carregador universal, organizadores, enfim, coisinhas. Coisinhas. Também assim, não diria assim, veja o nosso, mas veja de outros canais também. Eu consumi uns 5, 6 vídeos desse, porque às vezes as pessoas carregam coisas diferentes e que algumas se aplicam a você, outras não, mas te dá muita ideia. Diria que isso é pra você ver mais de um. Não veja só um, porque tem bastante coisa sobre isso. E é muito gostoso. E também pra você se planejar e ter tempo pra ir comprando, porque afinal você vai comprar mochila, às vezes assim, compre com antecedência a mochila, porque poxa, você comprou, esperava que era uma coisa e não é. Exatamente, é bom você saber bem se vai caber todas as coisas que você precisa, se é uma mochila forte, se aguenta, enfim. A gente pediu tudo muito da internet, né? Então, claro, se você for numa loja comprar é muito mais simples. Se você vai lá na Decathlon e vai comprar também tua mochila... também é muito mais caro, então... vai depender também do teu tipo de viagem, teu bolso, se aguenta esse tipo de compra. Beleza, programe lá tuas compras, é muito gostoso, né, com antecedência. E daí assim, ao chegar, eletrônicos, às vezes, poxa, você tá indo para um país que é muito mais barato comprar eletrônico, provavelmente, que o Brasil é muito caro eletrônico, então aonde quer que você esteja indo, provavelmente é mais barato. Então veja o que você vai precisar durante a viagem, que você tem que comprar antes, e o que você pode esperar um pouquinho. O que você pode vender, às vezes, vende teu notebook aí e compra quando chegar, porque você vai chegar e comprar um muito melhor com o mesmo preço que você vendeu no Brasil. Isso. Eu vendi meu computador e aí a gente comprou o computador que hoje a gente edita vídeo, que era o computador grosso pra gente. Na Tailândia a gente pagou menos de 6 mil no computador que no Brasil tava custando 12, 13, gente. Então...
realmente valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Às vezes até celular, tá viajando em dois, às vezes vem num celular e chega e compra um, entendeu? Só vai com um celular na viagem, caixinha de som, fone de ouvido, enfim, eletrônicos em geral, você vai chegar, uma GoPro, Exato. precisa durante a viagem, às vezes é melhor você chegar e comprar aqui. Enfim, se programe quanto a eletrônicos, eu diria, compre na viagem, é melhor. Bom, compras aplicativos. Aplicativos de viagem que você vai precisar. Então assim, ó, vou só listar. Primeiro você vai precisar saber usar o Maps. Maps é muito importante porque eu diria, vá marcando suas hospedagens e atividades que você quer fazer, até para você poder conferir deslocamento, traçar rota. É legal você ter nos salvos ali, fazer ícones diferentes de você saber para onde você está indo. Isso é muito bom, ajuda bastante. Às vezes você tá vendo um vídeo, por exemplo, e você vê um lugar que você gostou muito e você quer ir para esse lugar, já marca ali no teu Maps, vai te ajudar depois a lembrar que você quer ver esse lugar e também saber como chegar lá. Deixe fácil o Lens do Google. Fácil, às vezes a câmera do celular ela não lê o QR Code fácil, então deixa ali nos primeiros aplicativos o Lens, que você vai precisar durante a viagem. O tradutor do Google, eu não sabia, eu descobri que é um aplicativo à parte que você tem que baixar. Então não é entrar na internet e traduzir, não. Você tem o tradutor, porque você clica para escutar microfone, você seleciona a língua, tudo muito fácil. Você vai precisar na Ásia, porque vários lugares não falam inglês também mesmo. Então se você tiver o básico ou ainda mais, vai precisar de um Google Tradutor. Google Tradutor, até pra você tirar foto e traduzir na hora. Esse aplicativo, cara, essencial, muito essencial. Para moedas eu uso XZ Currency, vou colocar o nome dele certinho embaixo. Ele você faz a lista de moedas e faz conversões, ajuda bastante você saber o que está gastando. Gente, tô olhando para baixo porque tá minha listinha, tá? Grab na Ásia, na Europa deve ser outro, não sei se é Uber, não sei, na Europa, mas aqui na Ásia você vai usar muito Grab, tanto para pedir comida quanto para pegar transporte, é o melhor aplicativo que tem. Talvez em alguns países não é o mais barato, mas é o melhor em geral e o preço é bom. O de despesas onde eu registro é o Travel Expand, aprendi com um casal amigo nosso e tô usando muito. O canal deles é Viajando, Bruna e Léo, é muito legal, confere depois. Muito bom. E VPN, cara, VPN foi uma coisa que a gente até demorou para assinar, mas assim, por você poder acessar coisas no Brasil que às vezes tem páginas que simplesmente não abrem mais porque você está em outro lugar. E por segurança, para ninguém hackear teu celular, ninguém hackear teu computador. Cara, VPN, muito bom. A gente usa da Surfshark. Foi o que a gente achou mais em conta, com um cupom lá do Voo Sem Volta, que tem um vídeo que eles deram um cupom e que a gente ganhou um bom desconto e assinou já por 2 anos. E deixou isso certo. E aí, um extra, se você estiver na Ásia, Lazada, para fazer compras. Cara, top. Muito massa. Você consegue comprar coisas que são super caras no Brasil por valores absurdos de barato. E tudo que você precisar, até coisa de comida. Às vezes a gente come passas, amendoim, semente de abóbora, a gente compra pela Lazada. Que é mais barato que no barato. mercado. Às vezes algumas coisas que você não acha fácil para comprar, você pede na Lazada, chega em 2 dias, 1 dia. É muito rápido. Você tá muito rápido. E dicas sobre eletrônicos na Lazada, que também você pode encontrar muito barato, mas na Lazada, se você for comprar eletrônico de marca, veja que tenha lá o selo Lasmol, em vermelhinho, porque daí a loja oficial é garantido que é produto original. Isso. E daí sobre a compra de eletrônicos, só complementando, na Ásia, lugar mais barato, melhor para você comprar é a Tailândia, porque já é mais barato as taxas. 2, quando você sai do país no aeroporto, você consegue ter reembolso de parte dos impostos. Então ele fica muito mais barato. É incrível. Você pode comprar tanto na Lazada, como a gente falou, mas tem uns shoppings que é o MKT, que é lá no centro, e o World Center, que é onde a gente compra o nosso laptop. São os shoppings mais baratos que tem esse ano, assim, tem muita coisa, muito massa. Então, só e pra... você também pode trocar o teu velho por um novo e fazer vendas dentro desses shoppings também. Então é bem legal. Você consegue fazer negociação lá. Então, só para dar a informação completa. Beleza. A gente fechou assim mais um capítulo que te dei tudo o que você precisa fazer. Mas agora, como é que você faz com todo esse monte de informação, né? Muita coisa. Sua mente deve estar agora fervendo e você deve estar pensando assim, cara, a gente não tá pensando nisso, não tá pensando naquilo, não tá pensando naquilo, meu Deus, e mas agora? E como é que organiza? E foi o que a gente fez, a gente abriu um mapa mental e foi puxando assim um monte de linha. Tá, mas é um monte de tópico. Tá, chegou a hora de você fazer um cronograma. E talvez uma parte um pouquinho trabalhosa, mas é você colocar no calendário o que você tem que fazer. Mudancinha de ambiente, chegou muita gente fazendo muito barulho, a gente precisou sair e achar um lugar mais silencioso.
Tá, agora sim, é uma parte um pouco complexa de explicar. Eu vou falando pausadamente, que talvez eu vou ter que complementar um pouco com imagem do computador para vocês entenderem. Primeira coisa que você vai fazer é marcar quando é que vai acontecer a tua viagem, para você começar a fazer um cronograma. Então, que dia é hoje, quando acontece a sua viagem, quantos meses você tem. Você vai separar por meses o que você tem para fazer. Como são muitos tópicos e alguns deles, por exemplo, tem várias etapas, vacinas, você vai ter que tomar uma vacina no mês 1, você vai ter que tomar vacina no mês 2, no mês 3, exames, tem o exame do mês 1, exame do mês 2, enfim, cada coisa assim. Então, você sempre vai ter que planejar realmente 2 meses à frente. Então, você vai planejar o mês 1 e o mês 2 por completo. De dizer assim, tá, mês 1 chegou a hora, mês 1 é o passaporte, é você ir lá no postinho e descobrir suas vacinas e tomar a primeira vacina, é você fazer a primeira consulta no dentista, enfim, todas as coisas que a gente foi falando durante o vídeo e falar assim, ó, comece antes. Então, é essa coisa, é você colocar os primeiros itens à venda, esse é o teu mês 1. De começar a fazer acontecer. Mas você também vai pegar e escrever já o mês 2. E escrever, a gente pegou e fez um quadro na nossa parede, por sorte. Nossa parede era toda de azulejo, a gente não usava as linhas do meio, é claro, para não ter problema depois, mas a gente escrevia tudo, todos os 3 meses, a gente escrevia na parede, os que tem que ser essa semana, os que vamos fazer no mês que vem, pra gente sempre estar olhando. E para poder ir riscando, então tudo com canetão de quadro branco, você pode apagar, limpa fácil depois. Visualização é incrível, o poder da visualização, gente, como você consegue colocar na sua mente, preciso fazer aquilo, preciso ver aquilo. E você não parar de fazer. ver todo dia você vendo aquilo, assim. Muito. Porque às vezes você tem um plano, mas ele não acontece. O fato de você ver ele, você sente estar vivendo ele por ele estar ali claro. Então, cara, não tenho essa parede. Poxa, coloca um quadro, coloca na tela do teu computador, enche de papel sulfite escrito, mas deixa isso visível para você, que isso vai te motivar e vai te direcionar, porque às vezes você vai estar esquecendo uma coisa que tem para fazer naquela semana, e até para você poder ir riscando. Tá, você vai organizar esse mês, e aí a dica que eu dou porque a gente tinha o mês, mas aí a gente escrevia a semana. De semana a semana a gente escrevia, tipo, essa semana na terça-feira eu tenho que ir lá no postinho, e daí na sexta-feira eu tenho tal, porque às vezes você não tem todo esse tempo livre, então você tem que ver quando que se encaixa. E isso, uma ajuda boa é o Outlook. Então você pode baixar ele no teu celular e você pode fazer ele no computador. Eu acho melhor do que a agenda do Google, também serve a agenda do Google, eu gosto da agenda do Google. Mas lá você consegue colocar o horário, o dia e planejar esse evento e ir adicionando esses eventos no teu calendário para você olhar e saber qual o dia que você tem que fazer isso, porque senão você se perde. Isso eu acho que é essencial você ter assim isso escrito e planejado. O ponto de estar tudo num calendário às vezes é pegar tudo aquilo que parecia impossível, porque é muita coisa a se realizar, e quando você olha no calendário você olha e fala, nossa, dá para eu fazer acontecer isso vai me facilitar. Então sim. E aí, isso uma vez por semana, o legal é você parar. No nosso caso, a gente sentava uma vez na semana e falava assim, ó lá, o que tá acontecendo? Deu pra fazer isso? Não deu pra fazer tal coisa? Tem que encaixar na próxima semana. Então, é a forma de você sempre se tá olhando isso, se tá analisando e organizando isso conforme isso tá andando. E daí você vai ter um momento que você vai riscar tudo que você fez, isso é muito gratificante pra você ver que tá andando, e reescrever tudo que pra próxima semana que você vai precisar fazer. Que tá lá no teu, o mês, o que eu tenho para fazer acontecer, e daí agora a próxima semana, mais isso. Então é uma forma de não te sobrecarregar no processo de fazer a viagem acontecer. E pra gente foi muito leve. Tudo isso, gente, a gente tá falando, fez a nossa viagem ser muito mais leve. A gente já viu casos de pessoas que pegaram, aceleraram tudo, e a vida fica muito louca tentando fazer acontecer em 2 meses, 1 mês, uma viagem. Cara, é muita coisa. Então, talvez se você já tem muito conteúdo sobre tudo isso, você já sabe o que você quer fazer, facilita. Mas eu acho que pode ser muito mais simples fazendo com antecedência, fazendo as vendas. E pra gente, a real, eu acho que a gente curtiu muito esses 6 meses. A gente viveu muito legal, assim, a gente já estava vivendo a viagem. Nossa, quando foi chegando 3 meses, falta 3 meses, a gente, falta 3 meses, falta 1 mês. Nossa, a nossa casa ficando vazia. A gente, cara, tá acontecendo. A gente começou a ficar com frio na barriga, acho que bem antes. E daí chegou assim, cara, a gente vai colocar esse vídeo, tem ali, a gente pegou a hora que a gente vendeu todas as coisas da casa e tava saindo assim, nossa, olhar a casa toda vazia, assim, ao mesmo tempo chega um momento da tristeza. Eu acho que é quando chega um momento inevitável também. Você tá deixando uma vida pra trás pra você iniciar algo novo.
é muita emoção, eu acho, assim, você olhar, assim, de repente tudo que você fez, você deixando e olhando cômodo a cômodo vazio, e daí a gente tinha a nossa família ajudando, colocando as coisas no carro. E a gente passou, né, daí a gente organizou que a gente passou uma semana na casa dos pais dela, uma semana na casa do meu pai, que morava distante, enfim, a gente separou nosso tempo para estar com cada familiar, poder curtir aquele momento de despedida. Aí nossos pais nos levaram no aeroporto no último dia, assim, é bem emocionante, é legal viver isso, e eu acho que um planejamento pode ser mais prazeroso para você poder curtir esses momentos sem estar desesperado. Exato. E assim, beleza, né? Viajou. O que continua acontecendo? Continua vendo os vídeos de países, organizando o teu roteiro, vendo o deslocamento do próximo país, porque senão vai virar... durante a viagem começa a complicar, porque daí você está vivendo e às vezes você vai acabar dando um pulo num país sem ter olhado, acontece que nem a gente lá em Bali. Então é o momento de você estar sempre pesquisando à frente, vivendo o momento que você está. Isso, o planejamento ele continua, né? Você faz o planejamento para viajar, a viagem, mas daí você continua viajando, né? Então as viagens você precisa continuar planejando. Você continua planejando para viajar. E daí é estudar vídeos, é estudar o local, a cultura, a língua. O passeio que vale a pena, o que não vale. O que você vai fazer lá. E sobre uma coisinha só que eu queria acrescentar, era sobre a passagem de saída mesmo, a grande passagem. Procure ver com antecedência o melhor mês para se comprar essa passagem, qual as linhas aéreas que fazem. Às vezes quando você vai colocar a tua data da viagem, a nossa data da viagem mudou porque a gente estava indo na estação muito cara e subia 4, 5 mil reais as passagens, então a gente decidiu viajar em outra época por causa disso. Isso. E mudou, por isso que virou 6 meses, porque a gente teria 1 ano. Aí a gente descobriu que seria 1 ano e meio ou só 6 meses. E a gente escolheu por 6 meses. Consegue achar passagem de até 4 mil, cada um, né? 4 mil. E você consegue achar passagem dependendo de do lugar. 10, 16. Então, assim, depende da época. Então, procura com antecedência isso. E a compra da passagem, ela ocorre de 120 dias a 40 dias da data, quando você acha as passagens mais baratas. Você vai pesquisar a tua passagem olhando o Google Flights, isso, principalmente, daí tem o Sky Pledged e o Sky Scanner. Mas assim, o Google é o que a gente continua mais usando, o que a gente mais usa, apesar dos outros dois valerem muito a pena. Vale a pena ver o Sky Scanner, porque você consegue ter uma ideia de quais as linhas, né, que estão fazendo melhores promoções. Mas daí você vai precisar ir nelas, porque às vezes lá tá sem as taxas. Exatamente. E daí você precisa saber com as taxas como fica. E o Google, você consegue monitorar os preços, saber se ele tá numa época cara, se ele tá numa época barata, você consegue olhar um dia antes, um dia depois, semana. Então, assim, dá uma boa revirada em como é que funciona o Google, porque ele é a principal ferramenta para você descobrir a passagem. Outra coisa também que a gente descobriu depois que a gente já tinha viajado, talvez você até já saiba, mas veja que às vezes você pode chegar por outro lugar e fazer um pouco mais quebrado, e daí você consegue economizar também, tipo chegando por... Às vezes vai até a Turquia, passa Isso. 2, 3 dias lá e daí vai pro teu destino final. Isso mesmo, então pode ajudar a você reduzir o custo da sua passagem também. Vai demorar mais tempo pra você chegar? Vai. Mas às vezes você vai curtir o meio do caminho também, não é ruim não, é bem legal na verdade fazer isso. E também assim, né, se falei 120 dias, 40 dias, você vai abrir esse prazo. A gente acabou comprando com tipo 60 e pouquinhos dias, mas eu já tava monitorando com 120 dias antes. Não apareceu o preço melhor, mas poderia ter aparecido uma boa promoção. Então assim, você fica vendo aquilo a cada 2, 3 dias, você tá olhando ali a passagem rodando. Horários você tá atualizando. Diferentes também, tenta entrar uma vez de madrugada, sabe, pra você poder ver se tem algum tipo de benefício, promoção que eles lançam. Deixa o aviso lá no Google, que o Google tenha isso de você pedir pra ele te avisar. Estar aberto, questão de umas 2 semanas, assim, eu quero viajar naquela data, mas às vezes o dia exato que você quer é um dia caro. Então, às vezes, só hoje a promoção 3 dias antes ou depois, então você tem esse manejo para pegar uma passagem mais barata. E chegamos então ao final. Faltou alguma coisa? Se você tem alguma dúvida,
deixa aí, se a gente souber ajudar, a gente vai ajudar. Isso A gente mesmo, sempre tem deixa esse nos costume. comentários. E obrigado por ter acompanhado até agora esse vídeo inteiro. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para saber quando que mais um vídeo vai sair legal desse. Esse aqui é uma série do Indo Além, que é a nossa vida, então isso foi a parte como nossa viagem aconteceu, foi assim, gente. E próximo vídeo que sairá desse vai ser sobre trabalho. Também vai ter um vídeo de documentos. Um vídeo de documentos. A gente vai explicar mais sobre isso. Então fica ligado. Vem mais coisa pela frente e muita viagem ainda para acontecer. Isso mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Indo além, além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes. Indo além, além dos sonhos. Então, nosso amor é o mapa dessa canção.